eu falei muito ontem a respeito se a gente fizer um recorte dos últimos 5 jogos, que é o período em que a mudança no time foi feita, né? Que saíram ali Dudu, Gabigol, Christian, entrou o Christian, entrou o Wanderson, entrou o Caio Jorge. Se a gente for pegar esse recorte dos últimos 5 jogos, o Cruzeiro, em geral, ele tem jogado bem. Dentro de uma proposta, não é um time vistoso. Ontem não fez um grande jogo, tecnicamente. Foi um jogo muito ruim, inclusive, dos dois times. Foi um jogo tecnicamente ruim ontem. Um jogo muito mais brigado, um jogo muito mais de luta do que de qualquer outra coisa. Mas se a gente for pegar o recorte dos últimos 5 jogos, por mais que os resultados não sejam excelentes, o Cruzeiro tem 2 vitórias, um empate e 2 derrotas nesses 5 jogos. Mas o Cruzeiro competiu muito bem contra o São Paulo lá no Morumbi, poderia ter ganho o jogo. O Cruzeiro ganhou do Bahia na melhor atuação dele no ano. O Cruzeiro perdeu para o Bragantino fazendo um jogo ok, poderia ter empatado, poderia até ter ganho o jogo lá em Bragança. Embora não tenha sido nenhuma absurda derrota, mas fez um jogo ok. O Cruzeiro perdeu para o Palestino, jogando bem melhor do que o Palestino. O Cruzeiro mereceu ganhar o jogo na quinta-feira. O Cruzeiro ganhou do Vasco ontem, num jogo também muito parelho, que poderia ter ficado empatado. O Vasco poderia ter ganhado se tivesse aproveitado as chances que teve. O Rafa falou bem e, de fato, o Cruzeiro foi melhor por mais tempo dentro do jogo, mas as grandes chances foram quase todas do Vasco. Então, se a gente for pegar esse recorte dos últimos 5 jogos, o Cruzeiro vem jogando bem. E jogando bem dentro da ideia do treinador. Aí vem o grande mérito do Leonardo Jardim, né? Ele teve coragem para mudar algo que a gente cobrou muito, né? De que ele estava tentando fazer algo que as peças não permitiam que ele fizesse. Quando ele mudou as peças, o time passou a conseguir fazer o que ele quer. Pode, repito, não encher os olhos de muita gente, pode não ser o jogo mais vistoso que o torcedor do Cruzeiro imaginava lá em janeiro, dezembro, quando esse elenco começou a ser formado, mas é um Cruzeiro que está competindo num campeonato que exige competição. A gente falava que ontem do campeonato estar muito apertado. Esse ano acho que a gente vai ter o campeonato brasileiro mais apertado dos últimos anos. Ninguém tá ganhando fora de casa. A gente tem tido pouquíssimas vitórias de visitante. A gente tem tido muito empate no campeonato. A gente tem tido quase todos os jogos que alguém vence pelo placar mínimo. É tudo 1-0, 2-1. Então, assim, o campeonato tá muito apertado. E você tem um time que vai competir, que quando tecnicamente não tiver um bom dia, né? Ontem o Matheus Pereira não fez um grande jogo, o Caio Jorge não fez um grande jogo, o Kaique, que é um jogador mais técnico, não fez um grande jogo. Quando esses caras não estão bem, o time vai precisar competir. Foi o que o Cruzeiro fez. Ontem brilhou o Fagner, brilhou o Vidalba, brilhou o Cássio. Acho que o Lucas Silva fez um bom jogo de novo. Então, assim, é um muito time muito regular, né, o Lucas Silva? Muito regular. É um time que vai competir para somar pontos nesse Campeonato Brasileiro. Ontem eu até falei, a gente não sabe o que vai ser do Cruzeiro depois da janela. Porque o Cruzeiro pode mudar radicalmente depois da janela. A gente não sabe qual vai ser o apetite do Pedrinho para colocar ainda mais dinheiro e fazer uma nova reformulação, a terceira reformulação dele como dono desse clube. A gente não sabe se vai ter esse apetite todo e tudo mais, e a gente não sabe qual o perfil de jogador que o Leonardo Jardim vai buscar no mercado. A gente tem uma ideia já pelo que ele está fazendo, né? De jogadores mais físicos, de jogadores mais fortes e tudo mais. Mas quando eu falo de nível, vai ser o cara top de prateleira de cima do futebol brasileiro, ou vai ser só cara com mais condição de competir mesmo pela questão financeira do Cruzeiro, de que já investiu muito dinheiro esse ano? A gente não sabe. Então, qual que vai ser o patamar do Cruzeiro depois da janela? É difícil a gente apostar. Mas que vai ser um Cruzeiro que vai competir nesse Campeonato Brasileiro, eu acho que já dá pra apostar que vai ser. Cara, eu vou destacar aí o Christian, que tem uma bela sequência, não só pelo gol. O Vidalba, que você pode não achar que é o melhor zagueiro. Ele tá longe de ser um Dracena, tá longe de ser o Luizão, mas ele compensa muito na boa vontade, muito na regular raça. também. Pode achar que não é o melhor zagueiro, mas é o melhor zagueiro do Cruzeiro em 2025. Hoje, né? Sim. Ele tá lutando muito e luta e briga. E ontem ele estava fazendo uma cobertura pelo lado direito, gente. O lado direito, o homem saiu lá da esquerda para vir aqui no direito, cobrir ali as costas do Fagner, que também é diferente. O Fagner faz muita diferença. Manda a sua mensagem aí. Romero também, queria destacar o Romero, CJ. Assim, um momento mais difícil do Cruzeiro obviamente, que todo mundo cai junto, mas jogou bem de lateral, cumpriu a função na quinta-feira. E agora, ontem de novo, cara, é um jogador que a torcida gosta muito. E não é aquele jogador que você precisa ressaltar para o torcedor lembrar dele, não. Mas para mim é um cara muito útil. Eu gosto muito do jeito do Romero jogar. Voluntarioso, não esconde do jogo. Isso eu acho fundamental. É você se expor. E ele se expõe, ele não tem problema, ele tenta jogar, ele arrisca, ele perde alguma bola. Mas é um cara que está sempre se dedicando, é um cara raçudo.
É um cara que eu acho fundamental para mim nesse time do Cruzeiro.